Então, ontem nós começamos a estudar os espaços euclidianos, né? Então, nós definimos o espaço Rn como um conjunto de listas de números reais. Então, é um conjunto de elementos da forma x1, xn, de tal forma que cada um desses elementos é um número real. Tá? Casos particulares de interesse. Caso n igual a 1, é o conjunto dos números reais, ou seja, a reta. O caso n igual a 2, que é o plano, e o caso n igual a 3, que é o espaço tridimensional. Tá? Então, dados dois elementos deste conjunto, eu denoto um por x, x1, xn, e outro por y, y1, yn, ambos em Rn. Okay? Escolho também um alfa real. Nós definimos duas operações. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós definimos uma operação chamada de adição em Rn, tá? Que a cada par de vetores de Rn faz corresponder um terceiro vetor, que é definido dessa forma: x1 mais y1, xn mais yn. Ok? Então, essa foi a maneira que nós definimos a operação de adição em Rn. Tá? E nós definimos também uma operação chamada de multiplicação de um elemento de Rn por um escalar. Tá? Então, isso daqui nós definimos como alfa x1, alfa xn. Ok? Então, o conjunto Rn munido dessas duas operações é um espaço vetorial. Tá? Porque o conjunto Rn munido dessas duas operações obedece às 8 propriedades que nós citamos. Tá? Então, a perna Rn dessas duas operações é um R espaço vetorial. Ou um espaço vetorial de dimensão n sobre R, que é a mesma coisa. Tá? Uma outra coisa que nós fizemos ontem nós definimos uma operação chamada de produto escalar ou produto interno. Tá? Que pode ser denotada ou dessa maneira ou dessa maneira. Ok? Então, o produto interno de x com y se define assim: x1, y1 mais xn, yn. Ontem nós definimos isso. Tá? Então, para um dado par de vetores, o que o produto interno faz? Associa um número. Ok? Pega um par de vetores e associa um número. Tá? Uma outra. A partir da definição de produto interno, nós definimos a norma euclidiana. Como que se define a norma euclidiana? Aula de 1. Finalzinho da aula de 1. Raiz quadrada do produto interno de x com x. Não é isso? Mas observe uma coisa: o que é o produto? X é um vetor de Rn. Então, quando eu faço x, o produto interno de x com x, o que dá isso aqui? Isso aqui vai ser x1 quadrado mais xn quadrado. Ok? Quando eu faço o produto interno de x com x. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma de escrever a norma euclidiana. Agora, do ponto de vista geométrico, tá? Do ponto de vista geométrico, você vai em R2, por exemplo, tá? Você tem um vetor x. A norma do vetor x é o tamanho dele. Tá? Então, o tamanho deste vetor, vem aqui e calcula a norma
dele, esse tamanho aqui é a interpretação geométrica da norma do vetor x. Ok? E nós dissemos também que x é unitário, quando a norma dele é 1. É o módulo do vetor, tá? Ou o tamanho do vetor, tá certo? Então, o vetor é unitário quando ele tem norma 1, tá? Quando o tamanho dele for uma unidade, ok? Muito bem, então isso daqui, gente, basicamente foi o que nós vimos ontem, tá? Na realidade, quando nós falamos em norma, preste bem atenção nisso, quando nós falamos em norma, uma norma, essa norma aqui, ela é uma função. Por que ela é uma função? Porque ela pega um vetor e para este vetor ela responde um número, ela associa um número para este vetor, não é? Então uma norma é uma função, tá? Então mais precisamente, uma norma em Rn é uma função definida em Rn com valores em R, tal que ocorre três coisas. Primeiro, o que significa isso daqui? Uma norma pega um vetor e transforma num número. Oi? Como é que é? Seria R positivo? Não. R positivo? Aqui é a norma pode ser negativa? Não, onde que você está dizendo? Não entendi. Aí seria positivo só, certo? Pode ser só positivo, não tem problema. Porque a norma pode ser negativa? Não. Mas você pode deixar o contradomínio assim, você pode definir o contradomínio como R, porque aí a imagem dessa função aí vai ser R+. Tudo bem? Boa pergunta, tá? Então uma norma em Rn é uma função definida em Rn com valores em R, que cumpre três propriedades. Primeira propriedade, a norma de x é sempre positiva. Claro, não é? Por quê? Porque isso aqui representa o tamanho do vetor. E a norma de x é zero se somente se o vetor for nulo. Ou seja, qual que é o único vetor cuja norma é zero? O vetor nulo. Ok? Segundo, a norma de alfa vezes x. O que é isso aqui, gente? Da aula de ontem, que nós revisamos hoje. Isso aqui é um número multiplicado por um vetor. Então, a norma de alfa vezes x é o módulo de alfa vezes a norma de x. E, finalmente, a norma da soma de x com y é menor do que ou igual à norma de x mais a norma de y. Esta última propriedade recebe um nome chamado de desigualdade triangular. Em outras palavras, o que é uma norma? Uma norma é uma função, uma norma em Rn é uma função que cumpre essas três propriedades. Então a norma que nós definimos, que é a norma euclidiana, ela certamente cumpre essas três propriedades. Eu não vou parar para verificar isso, mas ela cumpre. Tá? O objetivo disso aqui é eu contar para vocês que eu posso definir outra norma. Não existe só a norma euclidiana. Tá? Como que nós definimos a norma euclidiana? Nós definimos a norma euclidiana
pela raiz quadrada do produto interno de x com x. Tá? Mas eu posso ter outra norma. Tá? Então, um exemplo de uma norma diferente da euclidiana, tá? É a norma do máximo. Seja x um vetor de Rn. A norma deste vetor, que é denotada assim, norma do máximo, vou colocar só um N, viu, gente? Vou colocar só um N. A norma do máximo é o maior elemento deste conjunto. O que significa isso aqui? O que é isso? Você tem, preste bem atenção aqui. Olhe para as coordenadas do vetor x. Olhe para todas elas. Tira o módulo de todas elas. Vamos supor que aqui é menos 1, 1 e 7. Tira o módulo de todas elas. Vai ficar 1, 1 e 7. Pega o maior valor. 7. Isso é uma norma. Isso é uma função que cumpre essas três condições. É uma maneira de, num certo sentido, medir o tamanho do vetor. Tá? Essa maneira aqui não é a única. Essa maneira é chamada de euclidiana. Tudo bem? É uma forma mais canônica, mais padrão. Tá? Mas isso aqui é um exemplo diferente de norma. Tá? Chamada de norma do máximo. Tá? Existem outras normas. Tudo bem? Muito bem. Se você tem aqui, em particular, se x é 2, menos 1 e 4. Aí, qual que é a norma do máximo desse vetor aqui? 4, né? Eu tiro o módulo de cada coordenada, ó, e olho para o maior valor. Tá? Então, a norma do máximo desse vetor é 4. Será que a norma euclidiana dele é 4? Não, né? Quanto que é a norma euclidiana? Vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Da raiz quadrada de 21, não é? Então, a norma euclidiana não coincide com a norma do máximo nessa situação. Tudo bem? Se ela não coincide, diz o quê? Ela não é mais Não, eu só quis exemplificar aqui, Patrícia, um exemplo de uma norma diferente da euclidiana, diferente da norma padrão que a gente vai trabalhar. Tá? Em todo o curso, qual que é a norma que nós vamos trabalhar? Euclidiana. Tá? Olha, uma observação. Seja x um vetor de Rn não nulo. Quando eu escrever isso aqui, significa que é um vetor de Rn não nulo. Ok? Então, o vetor W, que é 1 sobre a norma de x vezes x, é unitário. Isso aqui é uma relação que nós vamos usar muito no curso. Vamos supor que você precise encontrar, dado um vetor, olha aqui, você olha para o vetor 2 e 4. Claramente ele não é unitário, né? Calcula a norma dele. 2 é a raiz quadrada, 16 mais 4, a raiz quadrada de 20. Não é unitário. Seria unitário se a norma fosse 1. Ok? Só que, às vezes é interessante conhecer um vetor
que tem a mesma direção e o mesmo sentido deste daqui, porém ele é unitário. Porque, veja bem, este vetor, ele faz isso. Ó. Eu gostaria de conhecer um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do x, porém o tamanho dele é 1. Tá? Essa observação permite fazer isso. Primeira coisa, eu tenho que justificar essa afirmação. Este vetor que eu defini, eu estou pegando o vetor x e multiplicando pelo inverso da norma dele. Então isso aqui é um número. Que operação que eu estou fazendo aqui? Um número vezes um vetor. Ok? Isso aqui é um escalar. Eu quero verificar, eu estou afirmando que este vetor é unitário. Então eu calculo a norma dele. Tá? Quem é a norma de W? A norma de W é a norma de 1 sobre. Quem é W, né? 1 sobre a norma de x vezes x. Mas isso daqui funciona como um alfa, não funciona? Isso aqui é um número, é um escalar. Então, pela propriedade N2, eu posso escrever isso aqui, ó. O módulo de 1 sobre a norma de x vezes quem? A norma de x. Mas observe novamente, a N1 nos diz que esse número aqui é sempre positivo, não é? Então, se este número é positivo, há necessidade de eu usar esse valor absoluto, esse módulo? Não. Então, pela N1, eu posso escrever da seguinte forma. Isso daqui é 1 sobre a norma de x vezes a norma de x. E quanto dá isso? Dá 1. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de mostrar que este vetor, definido dessa forma, de fato é o quê? É unitário. Tá? Vou fazer um exemplo. Considere o vetor de coordenadas 1, 2 e 1. É um vetor de R3. Ele é unitário, gente? Este vetor é unitário? Não. Como que eu sei que ele não é unitário? Faça só, vou deixar ver. Unitário. Como que eu sei que ele não é unitário? Calcula a norma dele. Quem é a norma euclidiana desse vetor? Raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado mais 1 quadrado. Ok? Quanto dá isso? Raiz quadrada de 6. Então, este vetor não é unitário. Só que eu estou interessado em encontrar este vetor W. Mas encontrar esse vetor W é fácil. É 1 sobre a norma de x, 1 sobre raiz de 6, multiplicado por qual vetor? Pelo x. Quem é o vetor x? 1, 2 e 1. Que operação que eu tenho em mãos agora? Multiplicação de um escalar por um vetor. Que nós já definimos essa operação em R1. O que eu faço? Isso aqui é 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6. Ok, encontramos o vetor W. Mas qual é a ligação que existe entre o vetor W e o vetor x? Este vetor W tem a mesma direção e o mesmo sentido de x. Só que com um pequeno detalhe. Este daqui é unitário. O tamanho dele é 1. Se você calcular a norma deste vetor, você verifica que é 1. Ok? Então, este vetor tem a mesma direção, o mesmo sentido de quem? De x. Só que ele é unitário. Tá? Então, W
tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor x. Tudo bem? Unitário que sai da origem de uma unidade. Dizer que o vetor é unitário é que o tamanho dele é 1. Você pegar a régua e medir o tamanho dele, dá uma unidade. Tá? Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, tudo bem? Então, essa observação ela é importante, gente. Tá? Este vetor definido dessa maneira, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor x. Tudo bem? Proposição. Desigualdade de Schwarz. Desigualdade de Schwarz diz o seguinte: dados dois vetores de Rn, sejam x e y, vetores quaisquer de Rn, ok? Então, o valor absoluto do produto interno de x com y é sempre menor do que ou igual ao produto das normas de x e y. Tá? Isso é uma desigualdade útil aqui no nosso curso. Observe uma coisa, antes da gente verificar isso aqui. O produto interno entre dois vetores, ele é um número real. Ele está sujeito a ser positivo ou negativo. Tá? O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: que se você pega dois vetores e calcula o produto escalar, o produto interno entre eles, o módulo do produto interno nunca será maior do que o produto das normas dos vetores. Tá? Essa desigualdade é conhecida como desigualdade de Schwarz. Como que a gente verifica isso aí? Demonstração. X e Y são vetores quaisquer de Rn. Eu vou escolher um alfa real. Tá? E vou construir o seguinte vetor: x mais alfa y. Que vetor que é este? É o vetor soma de x com um múltiplo de y. Não é verdade? Quando eu faço alfa y, geometricamente, eu estou multiplicando o y por um número, ou seja, eu posso estar esticando ou comprimindo o vetor. Tá? Muito bem. Alfa é um número real. Eu vou calcular o produto interno deste vetor com ele mesmo. Preste bem atenção. Então, o produto interno de x mais alfa y com x mais alfa y. O que nós sabemos deste produto interno? O que nós sabemos? Nós sabemos da aula de ontem que o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre o quê? Sempre positivo, não é? Então, esse resultado aqui é sempre maior do que zero. Se você pega um vetor e faz o produto escalar dele com ele mesmo, o resultado é sempre positivo. Tá? Mas eu vou calcular esse produto interno, vou desenvolver isso, tá? Utilizando as propriedades. Quem é o produto interno de x mais alfa y com x mais alfa y? Eu posso distribuir aqui. O produto interno de x com x mais x com quem? Com alfa y
mais alfa y com quem? Com x. E finalmente, alfa y com quem? Com alfa y. Pronto. E eu sei que esse resultado continua o quê? Positivo. Ok? Mas observe uma coisa. O produto interno. Como que nós definimos a norma do vetor x? A norma euclidiana é a raiz quadrada do produto interno de x com x. Ok? Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, isso é equivalente a dizer que o produto interno de x com x é igual ao quadrado da norma de x. Se eu elevo aqui ao quadrado, eu posso cancelar aqui, porque eu tenho garantia que isso é positivo. E aqui fica ao quadrado. Não é verdade? Então, o produto interno de x com x é o quadrado da norma. Então, eu vou substituir. Aqui vai ficar o quadrado da norma de x. Mas, o que dá isso aqui? Este alfa pode sair. Lembra da aula de ontem? Este alfa sai do produto interno. Este alfa também sai do produto interno. Não é verdade? Então, fica alfa, produto interno de x com y, mais alfa, produto interno de y com x, mais este sai e este sai. Quanto fica aqui fora? Sai este e depois sai este. Quanto fica aqui fora? Alfa vezes alfa, alfa quadrado, mais alfa quadrado. Agora, produto interno de y com y é o que, gente? Produto interno de y com y é o quadrado da norma de quem? De y. Pronto. E isso daqui é positivo. Ok? Vocês devem estar se perguntando, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo justificar isso aqui. Tudo bem? Agora, observe uma coisa, importantíssimo isso aqui. Esqueça aqui, temporariamente. Isso aqui não parece uma equação do segundo grau? Parece. Se eu colocasse um igual a zero aqui, vocês diriam que isso... Porque, veja bem, isso aqui é um número. Um detalhe aqui que eu esqueci. O produto interno de x com y é igual ao produto interno de y com x. Então, este objeto é exatamente igual a este. Eu posso somar, não posso? Eu vou simplificar mais. Isso aqui vai ficar quadrado da norma de x mais... Quanto dá essa soma? Estou somando duas coisas iguais. Isso. 2 alfa, produto interno de x com y, mais alfa quadrado, quadrado da norma de y. Muito bem. Isso é um número. Isso é um número. Isso é um número. Quem que eu não conheço ali? Alfa. Alfa eu não conheço. Não é verdade? Então isso daqui, se eu troco isso aqui por igual, seria uma equação do segundo grau, em qual não pode? Alfa. Tudo bem? Enxergaram isso? Qual seria o termo A da equação? Seria isso aqui. Quem seria o termo B? Seria 2 produto interno de x com y. Quem seria aquele termo sozinho, o termo C? Seria isso aqui. Enxergaram o que eu disse? Tá. Mas veja bem, quando você tem uma equação do segundo grau, mais para quando você tem algo desse tipo aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c maior do que zero, isso aqui geometricamente é uma parábola, né?
e pedir que isso aqui seja maior do que zero, extremamente positivo, é pedir que essa parábola esteja acima. Eu não quero que ela que ela assuma valores negativos, não é? Eu não quero isso. E para que essa parábola esteja acima da reta x, é preciso que o discriminante dela seja negativo, o delta associado seja negativo. Quando o delta é negativo, a parábola não toca o eixo x. Ok? Então, vou calcular o delta dessa expressão. Quem é o delta? É b quadrado. Quem é o b agora? Quem é o b? 2, não, o alfa é como se fosse o x, tá? Então é 2 produto interno de x com y, tá certo? Então é b ao quadrado, então é 4 produto interno de xy ao quadrado. Menos 4 vezes a, quem que é o termo a? Vezes c, aí. Pronto. Isso aqui tem que ser o quê? Menor do que zero. Porque quando o delta é menor do que zero, a parábola não toca o eixo x e, consequentemente, isso aqui assume valores apenas o quê? Positivos. Ah, tem um detalhe. Essa parábola aqui, ela é aberta para cima, ela é côncava para cima. Porque o termo a dele é positivo. Isso aqui é positivo. Tudo bem? Tá. Posso dividir tudo por 4. E lembrar, uma outra observação aqui dentro, o quadrado de um número é o quadrado do módulo dele, lá do cálculo 1. Ok? Com isso, essa desigualdade pode ser escrita assim. Dividindo tudo por 4, como é que fica? Fica o quadrado do produto interno, aqui eu poderia fazer isso aqui sem problema nenhum, tá? Menor do que ou igual a quem? Quadrado da norma de x quadrado da norma de y. Mas o que é isso aqui, utilizando a propriedade do valor absoluto? Isso aqui é o quadrado do módulo, que é menor do que ou igual ao produto desses quadrados. Ou seja, o módulo do produto interno de x com y é menor do que ou igual ao produto das normas. E com isso a gente prova a desigualdade de massa. Bem? Fácil, não é? Então, oi? Tudo bem? Então, essas duas observações, esses dois lembretes que nós fizemos aí são importantes, tá, gente? Agora, veja bem, a desigualdade de Schwarz, ela vai ser extremamente importante agora para a gente falar do ângulo formado entre dois vetores. Observação. Observação é o seguinte. Alguma dúvida, gente? A desigualdade de Schwarz diz que o valor absoluto do produto interno de x com y é menor que ou igual ao produto das normas. Ok? Só que eu vou invocar uma propriedade do módulo, lá do cálculo. Isso aqui é equivalente. Aí eu disse, vamos ver se vocês lembram, módulo de x menor do que a é equivalente a dizer que x está entre menos a e a. Lembrar? Então isso aqui é como se fosse o meu a.
Então, isso é equivalente menos módulo de x, menos norma de x, norma de y, é menor do que ou igual ao produto interno de x com y, que é menor do que ou igual à norma de x vezes a norma de y. Ok? O que eu fiz aqui, dessa linha para cá? Invoquei essa propriedade. Ok? Agora eu posso dividir ambos os membros por este fator. Supondo, é claro, agora tem então uma suposição, né? Porque alguém poderia questionar assim, poxa, mas e se o x for o vetor nulo? Aí a norma dele é zero. Tá? Então, a passagem que eu vou fazer aqui, eu vou supor fortemente que x e y não são diferentes do vetor nulo. Então, dividindo ambos os membros por este fator, como é que fica? Como é que fica? Fica menos 1, menor do que ou igual ao produto interno de x com y sobre quem? Norma de x vezes a norma de y, menor do que ou igual a 1. Ou seja, eu apenas escrevi a desigualdade de Lasse de uma maneira diferente, levando em conta uma hipótese de que os vetores x e y fossem não nulos. Ok? Mas observe uma coisa. Esta razão aqui é um número real. Concorda comigo? Isso aqui é um número. E este número está no intervalo de menos 1 até 1. E nós sabemos que quando você tem um ângulo, olha bem para onde que essa conversa vai convergir. Quando você tem um ângulo que assume valores, ó, deixa eu pegar outro pincel. Se você tem um ângulo que a gente pode chamar de θ, que varia de 0 a 180 graus, o cosseno desse ângulo varia de menos 1 a 1. Ok? Então, de novo, se você tem um ângulo que varia de 0 a 180 graus, naturalmente o cosseno dele varia de menos 1 até 1. Então, parece natural chamar isso aqui de quem? Do cosseno do ângulo formado entre os vetores x e y. Então, veja bem, a desigualdade de Schwarz aqui tem um papel extremamente importante. Ela cria ambiente para a gente definir o ângulo formado entre dois vetores. Definir não, desculpa. Ela cria ambiente para a gente calcular o ângulo formado entre dois vetores. Tá? Então, dados os vetores x e y, tá? Eu denoto por θ o ângulo formado entre eles. Então, cosseno de θ é uma razão, é o produto interno de x com y sobre a norma de x vezes quem? A norma de y. Em outras palavras, isso aqui é uma relação, é uma fórmula que permite calcular a medida do ângulo. Calcula a medida, mas calcula primeiro o cosseno do ângulo formado entre dois vetores. Tá? Vamos fazer um exemplo. Alguma dúvida? Considere os vetores 4 e menos 2 e 3 e 1. São vetores de qual espaço? De R2. Ok? E eu estou interessado em calcular a medida do ângulo formado do ângulo formado
pelos vetores x e y. Tá? Aqui θ é a medida do ângulo formado entre x e y. É o ângulo formado entre x e y. Ok? Então, para eu calcular o ângulo formado entre esses vetores, eu preciso do quê? Eu preciso de três coisas. Do produto interno e da norma de cada um deles. Não é isso? Então, o que é o produto interno de x com y? Isso aqui é facinho, ó. Como é que é? 4 vezes 3, somado com menos 2 vezes 1. Produto interno dá 10. Ok? Agora eu preciso da norma de cada um deles. Então, a norma de x é a raiz quadrada de 16 mais 4. Tudo bem? Que é a raiz quadrada de 20. E a norma de y é a raiz quadrada de quem? De 9 mais 1, que é a raiz quadrada de 10. Ok, gente? Então, o cosseno de θ, quem é θ? O ângulo formado entre os vetores x e y. Ok? Então, o cosseno de θ é 10 sobre a raiz quadrada de 20 multiplica a raiz quadrada de 10. Tudo bem? Posso simplificar isso aí? Tem alguma maneira de a gente simplificar isso? É isso. Raiz quadrada de 20 é o quê? 2 raiz de 5. Ok? Raiz quadrada de 10 raiz de 2 vezes raiz de 5. Não é isso? Porque a raiz quadrada de 10 se escreve como 10 é 2 vezes 5. Tá? Então, posso simplificar aqui. Não, isso aqui vai ser... Não vai ter muita coisa a fazer aqui. Não. 5 sobre 10, 50. Raiz de 50, né? 5 sobre raiz quadrada de 5. Aí tem que racionalizar? Não tem necessidade. Agora, observe uma coisa. O que significa esse número? O que significa esse número? Esse número é o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? É o cosseno do ângulo. Cuidado, não é o ângulo, é o cosseno do ângulo. Essa relação que nós construímos aqui, ó, ela nos fornece o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Tá? Se eu trocasse os vetores x e y pelos vetores canônicos, quem são os vetores canônicos? 1 e 0, 0 e 1. Qual que é o ângulo formado entre esses dois vetores canônicos? 90, não é? Qual que é o cosseno de 90? 0. Então, se eu utilizar essa relação para calcular o cosseno de θ, no caso dos vetores canônicos, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Mas é fácil de verificar, ó. Se eu ponho 1 e 0, e 0 e 1, quanto que dá o produto interno de x com y? Quanto que dá? Dá 0. Então aqui é 0. Qual que é a norma do i? É 1. Qual que é a norma do j? É 1. Então aqui deu 0. Qual que é o ângulo de 0 a π, cujo cosseno dá 0? 90. Tá? Esse ângulo
varia de 0 a π. Tá? Tudo bem, gente? Agora, esse procedimento, ele pode ser estendido para vetores de R3. Tá? Muda alguma coisa? O acréscimo de uma coordenada. Só isso. Vou ter que calcular o produto interno. Vou ter que calcular separadamente a norma de cada um deles. Ok? Então, a desigualdade de Schwarz, através da desigualdade de Schwarz, foi possível nós construirmos essa relação. Permite calcular o cosseno do ângulo formado entre dois vetores. Tá? Mas, um caso particular de extremo interesse é quando este produto interno dá zero. É o caso que eu falei agora há pouco dos vetores canônicos. Se você pega, veja bem, se você pega os vetores I, 1 e 0, e J, 0 e 1, o produto interno de I com J é 0. Tudo bem? O produto interno é 0. Tá? Agora, se o produto interno é 0, veja bem o que acontece aqui nessa relação. O cosseno se anula. Qual é o ângulo neste intervalo em que o cosseno dá zero? Pense um ângulo que pode assumir qualquer valor de 0 a π, incluindo 0 e incluindo π. Nesta meia-lua, qual que é o único ângulo em que o cosseno dá zero? 90. Ok? É o único. Então, quando isso aqui é zero, os vetores, o ângulo formado entre os vetores é quanto? 90 graus. E, consequentemente, os vetores recebem um nome. Eles são chamados de ortogonais. Tá? Então, uma definição, os vetores x e y de Rn são ortogonais, quando o produto interno de x com y for quanto? 0. Aí nós introduzimos uma notação. X é ortogonal a y. Essa é a notação. Ok? Então, um exemplo canônico são os vetores canônicos. O vetor I é ortogonal ao vetor J, pois o produto interno entre eles é quem? É 0. Tá? Tudo bem, gente? Agora, existe um exemplo de ortogonalidade que não é tão trivial como esse que eu mostrei e que vai criar ambiente para a gente falar de outras coisas aqui. Tá? Exemplo. Vamos considerar um vetor de Rn não nulo. Tá? Então, seja x um vetor de Rn não nulo. Tá? Vou fazer uma afirmação e nós vamos justificar essa afirmação. O vetor W deixa eu só verificar a notação que eu estou usando aqui.
Tá? O vetor W é y menos o produto interno de x com y sobre o produto interno de x com x vezes x é ortogonal a x. Na realidade, faltou dizer quem é y. Y também é um vetor de Rn. Tá? Então, sejam x e y vetores de Rn, x não muda. Vocês já devem saber por que eu pedi que x é não muda, né? Então, este vetor, definido dessa maneira, é ortogonal a x. Mas, observe bem quem é o vetor W. O vetor W é y menos um múltiplo de x. Porque isso daqui é um número. Tá? E depois a gente pode chamar de alfa. Então, W é y menos um múltiplo de x. Como que eu verifico essa afirmação? Como que eu justifico ela? Quero mostrar que este vetor é ortogonal a x. Quando eu quero mostrar que dois vetores são ortogonais, o que eu tenho que fazer? Calcular o produto interno entre eles e mostrar que dá zero. Então é isso que eu vou fazer. Tá? Então eu vou calcular o produto interno de W com x. Então, nós temos que verificar que o produto interno de W com x é zero. Essa é a ideia do exercício. Ok? Então, vou fazer conta. Produto interno de W com x. Quem é W? É y menos produto interno de x com y sobre produto interno de x com x vezes x. Fácil interno com x. Pronto. Vou utilizar as propriedades do produto interno. Simplesmente isso. Então, faço o produto interno de y com x. Pense que isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Você pode chamar ele de alfa. Então, eu quero fazer alfa x com x. Tá certo? Então, vai ficar menos, só que o alfa sai do produto interno, tá? Então vai ficar menos produto interno de xy sobre produto interno de x com x, produto interno de x com x. Enxergaram o que eu fiz? E como x, por hipótese, é não nulo, eu posso fazer isso. Ok? E novamente, este objeto é igual a esse, pela comutatividade do produto interno. Não é? Então, isso é zero. O que eu acabei de mostrar? Que de fato, aquele vetor W é ortogonal a x. Mas observe uma coisa. Oi. Você chamou esse produto interno de x e y, produto interno de x de alfa, por que você não tirou ele? Eu vou fazer usando o alfa, só para você perceber, entendeu? Fazer com outra notação. Ó, chame de alfa este número aqui, produto interno de x com y sobre produto interno de x com x. Ok? Vai ficar mais fácil a notação agora. Ó, então, quem é o produto interno de W com x? Quem é W? É y menos alfa x. Então, é y menos alfa x com x. Ok? Y com x e este com este. Ó, então, produto interno de y com x menos produto interno de alfa x com x. Tudo bem? Só que este alfa sai do produto interno. E o alfa é exatamente isso. Enxergou? Talvez assim fique mais nítido. Tá? Muito bem. Mas essa afirmação permite perceber o seguinte.
permite uma conclusão muito importante. Olha para o vetor W. O vetor Y pode ser escrito da seguinte forma. O vetor Y pode ser escrito assim. É W é o produto interno de X com Y sobre o produto interno de X com X vezes X mais W. Que, em outras palavras, é alfa X mais quem? Mais W. Está todo mundo em Rn. Qual é a conclusão que esse exemplo permite a gente ter? Qual que é? Que dado um vetor, preste bem atenção nisso, dado um vetor qualquer de Rn não nulo, qualquer que seja não nulo, qualquer vetor Y se escreve como uma soma de um múltiplo de X com um vetor ortogonal a X. É o que está escrito aqui. Então, de novo, dado um vetor X de Rn não nulo, qualquer vetor Y se escreve como uma soma de dois vetores, em que o primeiro é um múltiplo de X e o segundo é um vetor ortogonal a X. Porque eu acabei de provar que W é ortogonal a X. Tá? Ah, mas, veja bem, este vetor aqui, alfa X, recebe um nome. Ele recebe um nome. Mas antes de eu definir este vetor, vamos imaginar o seguinte. Pense um vetor Y qualquer. Tá? Eu estou dizendo para vocês que qualquer vetor Y é uma soma de outros dois. Você pega um X, vamos supor que o meu X esteja aqui. Ó. Este é X. Onde que estaria alfa X? É um múltiplo dele. Ele pode aumentar ou diminuir. Ok? Vamos supor que alfa X seja este daqui. Ó, este maior aqui é alfa X. Tá? Então aqui está o meu alfa X. Só que o W tem que ser ortogonal a quem? A X. Ou W. Enxerga? Agora, alfa X mais W é quem? É Y. Alfa X mais W é Y. É o que eu acabei de fazer, só que fiz em dimensão N. Tá? Ou seja, de novo, qualquer vetor de Rn se escreve como um múltiplo de um vetor não nulo mais um vetor ortogonal a este vetor não nulo. Tá? E este vetor aqui recebe um nome, este alfa X. Ele é chamado de vetor projeção de Y na direção X. Tá? Então, definição. O vetor alfa X é chamado de vetor projeção de Y na direção de X. E nós denotamos isso da seguinte forma. O vetor projeção de Y na direção X, ele é o produto interno de Y com X sobre o produto interno de X com X
Ou seja, a partir dessa observação, de uma maneira totalmente natural, a gente constrói essa definição. Tá? Agora, cuidado, isso aqui não é um número. Isso aqui é um vetor. Porque isso aqui é o meu alfa, não é? Eu estou multiplicando um vetor de Rn por alfa. Tá? Exemplo. Alguma dúvida, gente? Exemplo. Sejam os vetores x, 4 e 2, e y, 6 e 5. Qual que é o vetor projeção de y na direção x? Então, o vetor projeção de y na direção x, como que eu determino esse vetor? Preciso do produto interno de x com y. Tá? Quanto que dá isso aqui? 24 mais 10. 34 sobre produto interno de x com x. Quanto que é? 16 mais 4, 20, multiplicado pelo vetor x, 4 e 2. Então, o vetor projeção de y na direção x vai ser quem? Já posso simplificar aqui? Aqui por 4 e aqui por 4. Então, vai ficar 34 sobre quanto, gente? Sobre 5. E aqui por 2 e aqui por 2. Tá? 34 sobre quanto? Sobre 10. Esse é o vetor projeção. Tá? O exemplo ilustra os vetores em R2, mas não há problema nenhum se os vetores estivessem em R3. Tá? Ok, gente? Muito bem. Como nós estamos falando se vocês perceberem, a gente está falando de duas coisas meio que ao mesmo tempo, produto interno e norma. Tá? Então tem uma propriedade que vale a pena a gente destacar, uma outra proposição, conhecida como regra do paralelogramo. Não, ainda não. Eu vou fazer o link, tá? Regra paralelogramo. A regra do paralelogramo diz que, dados dois vetores n, tá? O quadrado da norma de x mais y mais o quadrado da norma de y menos x é 2 que multiplica o quadrado da norma de x mais 2 que multiplica o quadrado da norma de y. A verificação disso aqui é muito simples. Tá? Uma demonstração. Como que eu verifico essa chamada identidade ou regra do paralelogramo? Eu escrevo essa soma. Ou melhor, eu escrevo o que significa cada um desses termos aqui, depois somo. Então preste bem atenção. O que é o quadrado da norma de x mais y? O que é isso?
Como que se define a norma euclidiana? Raiz quadrada do produto interno de x com x. Consequentemente, o quadrado da norma de x é o produto interno de quem? De x com x. Tomando o quadrado em ambos os números. Não é isso? Tá. Então, se eu tenho o quadrado de uma norma, o quadrado da norma de x é o produto interno de x com x. Então, se eu tenho o quadrado da norma de x mais y, isso aqui é o quê? Produto interno de x mais y com quem? Com x mais y. O que dá isso? Produto interno de x com x mais x com y mais y com x mais y com y. O que é o produto interno de x com x? É o quadrado da norma de x. Ok? O que é esses dois aqui são iguais, não são? Pela comutatividade do produto interno. Mais 2 produto interno de x com y. Mais, o que é isso? Quadrado da norma de y. Pronto. Vou fazer a mesma coisa para quem? Para o quadrado da norma de quem? X menos y. E depois vou somar as duas identidades. Tá? O quadrado da norma de x menos y, de novo, o que é isso? É o produto interno de x menos y com x menos y. Invoco as propriedades do produto interno. Isso aqui, x com x, menos x com y, menos y com x, mais y com y. Perceberam? Isso daqui, novamente, é o quadrado da norma de x. Quanto daqui? Menos 2, produto interno de x com y, mais o quadrado da norma de y. Vou chamar isso aqui de 1. E vou chamar isso aqui de 2. Vou somar 1 com 2. Então, 1 mais 2. Vou cancelar esse termo, tá bom? Porque aquele é positivo e aquele é o quê? Negativo. O quadrado da norma de x com o quadrado da norma de x, quanto dá? 2 que multiplica o quadrado da norma de x. E o outro é a nada. Tá? Então, 1 mais 2. Ou acho melhor nem numerar dessa forma. Logo, o quadrado da norma de x mais y mais o quadrado da norma de x menos y é exatamente 2 quadrado da norma de x mais 2 quadrado da norma de y. Ok? Por isso, o 20 mostra a regra do paralelogramo para vetores em R. Um exercício é vocês pensarem no significado geométrico dessa regra. Vai em R2 e pensa no significado geométrico. Tá? O que significa geometricamente isso? Ok? Esse teorema é o teorema de Pitágoras em R. Teorema de Pitágoras em Rn
diz o seguinte: pegue dois vetores em RN, só que com uma hipótese forte. Qual que é a hipótese? Acho que vocês já estão esperando isso. Que x seja ortogonal a y. Tá? X ortogonal a y. Ok? Então aqui, pega dois vetores. X e y. São ortogonais, não são? Então, o teorema de Pitágoras em RN diz o quadrado da norma. Que vetor que é este aqui? Ó? Que vetor que é este? Este vetor é o vetor soma de x com y, não é? Então, o quadrado da norma de x mais y é igual ao quadrado da norma de x mais quem? Quadrado da norma de y. Esse é o teorema de Pitágoras. Verificação dele é simplíssima também. Como que a gente verifica isso? O que vocês acham? Escreva quem é o quadrado dessa norma. A gente já está cansado de saber. Mas em algum momento eu vou ter que usar qual hipótese? De que os vetores são ortogonais. Se eles são ortogonais, o produto interno entre eles é quem? É zero. Então escrevo quem é o quadrado da norma de x mais y. O quadrado da norma de x mais y é o produto interno de x mais y com x mais y. Ok? De novo, utilizando as propriedades do produto interno. Isso aqui é x com x mais 2x com y mais y com y. Pronto. Não está igual que é isso? É igual, só que eu... Aqui, ó. Só que eu já fiz direto essa passagem. Aqui. Tudo bem? O que é o produto interno de x com x? Quadrado da norma de x. Mais, quanto vale o produto interno de y com x? Zero. Por quê? Porque, por hipótese, os vetores são ortogonais. Então, isso aqui vale zero. O que é isso aqui? Quadrado da norma de y. Então, mais quadrado da norma de y. Pronto. Então, a verificação do teorema de Pitágoras também é muito simples. Tá? Alguma dúvida? Então, o que a gente está fazendo a todo momento aqui é utilizar produto interno e norma. Tá? Produto interno e norma é a alma do negócio. Tá? Você fez com dois aí? Onde? Dois. Por que você foi? Aqui? Veja bem, volta aí. Ó. Não entendi. Não. É porque se eu for distribuir isso aqui, dá isso. Esses são iguais. Só que como os vetores são ortogonais, isso aqui dá zero. Tá? Gente, amanhã eu vou mandar no e-mail de vocês a primeira lista. Vocês já têm exercício lá que vocês conseguem fazer, tá? E mando também umas notas de aula que eu estou fazendo aí, que tem toda essa parte bem